Curtindo a Vida Doidado já é um clássico absoluto, muito querido pelos fãs, possui cenas inesquecíveis. Mas alguns momentos que acontecem no filme, eles são simplesmente fora de sentido. Ou então, eles não são possíveis de acontecer. Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando, curtindo a Vida Doidada, é aquele filme que vai ficar para sempre marcado, né? Com cenas aí antológicas, fez muito sucesso na sessão da tarde, é aquele filme aí praticamente obrigatório para a gente sempre que puder estar dando uma olhadinha. Lógico, né? Os fãs gostariam aí, esperam, né? Na verdade há muito tempo por uma sequência que aparentemente nunca vai chegar, mas aí teremos um spin-off pra lá de estranho e que tomara que faça sucesso, né? Mas não faz o menor sentido. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou te mostrar aí algumas situações, né, que aconteceram dentro do filme que a gente talvez não tenha reparado um pouco melhor, mas que elas ou não fazem sentido ou então não são plausíveis de acontecer. Eu vou falar uma por uma e você vai entender o que eu estou falando. E lógico, também sempre lembrando que esse vídeo aqui não é para falar mal do filme, nem nada disso. É só para mostrar aí alguns detalhes que talvez passaram despercebidos pela gente. Então, vamos ver aí, um a um, que situações foram essas. A primeira coisa que não é plausível dentro do filme é com relação à linha do tempo. Afinal, daria tempo do Ferris, o Cameron e a Sloane fazerem tudo aquilo e chegar em casa até as 18 horas? A resposta é não, mas vamos ver aí como os eventos se deram. Primeiro, né, tem a questão do Ferris ficar esperando o Cameron chegar na casa dele. Depois, os dois precisam elaborar um plano para tirar a Sloane da escola. Então vamos imaginar aí que por volta de mais ou menos 10 da manhã, eles já estejam fora de Chicago. Aí vamos aos eventos. Primeiro, o tempo que eles estacionaram o carro. Depois eles visitam o último andar da Torre Sears. Depois eles vão discutir um pouco sobre a vida na Bolsa de Valores. E só esses eventos antes do almoço. Aí eles param para comer num restaurante chique, né? E você sabe que almoçar demora um tempo. Depois eles foram para um jogo de beisebol do Chicago Cubs. E lógico, né? Para quem acompanha beisebol, ele demora bastante. No mínimo aí umas 3 horas que eles perderam nesse jogo. Depois eles vão visitar o Museu de Artes. Depois eles participam de uma parada na rua. Depois eles passam numa praia. Depois eles vão curtir uma piscina dentro de uma casa. Depois eles precisam tirar as milhas da Ferrari. Depois o Ferris precisa deixar a Sloane em casa e retornar até 6 horas. Isso simplesmente não é plausível. Eles levariam muito mais tempo do que levou no filme. Então não faz o menor sentido, até porque é bom lembrar, não existia Uber. Uma coisa que não faz muito sentido no filme, né, que a gente repara ali no quarto do Ferris, a gente vê ali muitos aparelhos legais que muitos adolescentes gostariam de ter tido no seu quarto lá nos anos 80, mas também são coisas caras. Então a gente vê coisas ali, por exemplo, como uma coleção de discos, um aparelho de som excelente, um computador IBM, que na época não era nada barato, ele tem uma guitarra elétrica de uma marca bastante famosa, ele tem um amplificador Fender, ele tem uma câmera de vídeo de última geração, que com certeza também não era baratinha, ele tem ali um monitor de vídeo de circuito fechado, ele tem um sistema de alto-falante que liga o quarto dele até a cozinha. Só por esses objetos, nessas bugigangas, a gente vê que a coisa ali é bastante cara, né? Por mais que a gente veja ali que a família dele seja de classe média, mas não é assim uma classe média tão alta. E a cereja do bolo é o teclado sintetizador, né, que ele usa ali para fazer aqueles sons, para fingir que estava doente. Aí só para você ter uma ideia, aquele teclado custava cerca de $8.000. É isso mesmo, é top de linha, é o melhor do mercado.
por mais que a família tenha um certo dinheiro, é muito improvável que ela tenha dado aí um teclado que custa mais caro que um carro. Uma coisa que ficou perdida ali no filme foi com relação à roupa do Ferris. Vamos lembrar que antes do Cameron chegar, o Ferris troca de roupa ali várias vezes. Então ele passa por pijama, roupa de piscina, roupa de luau, roupa de jazz moderno, até chegar aí ao terno azul com sobretudo. Aí no momento que ele e o Cameron conseguem tirar a Sloane da escola, ele primeiro joga o chapéu fora. E aí quando eles vão para Chicago, o Ferris já trocou de roupa, né? Ele está com aquela jaqueta, a camisa branca e o suéter. Aí a grande pergunta é, aonde foram parar o terno azul com sobretudo? Aí vamos lembrar primeiro, né, que se estiver no porta-malas da Ferrari, acabou se perdendo. E também vamos lembrar que quando o Ferris chega em casa, a gente não vê mais nem o terno azul, nem o sobretudo. Outra coisa que não faz sentido no filme, ou seja, né, é um momento ali que é muito rápido para ser explicado. Logo no início, né, temos um momento em que o Ferris e o Cameron eles ligam para o diretor Rooney para achar ali uma forma de tirar a Sloane da escola. Aí o Cameron acaba falando para o diretor que em 10 minutos ele estaria na escola para pegar a Sloane e mais ainda, né, que o diretor deveria estar acompanhando ela. Aí acontece, né, que desde esse telefonema, o que aconteceu? Os dois vão até a casa do Cameron, eles pegam a Ferrari e aí depois eles vão para a escola. Mas aí um momento curioso é que no momento em que eles chegam, é exatamente o mesmo momento que a Sloane e o diretor estavam saindo da escola. Isso simplesmente não faz nenhum sentido, né? O certo seria que o diretor com a Sloane já estariam ali há algum tempo e não chegar no mesmo momento que o Cameron e o Ferris. Ou seja, eles deram aí uma turbinada na Ferrari. Outra coisa aí que não faz o menor sentido dentro do filme é com relação à família do Cameron, né? Na verdade, o pai dele. Primeiro, né? A família dele a gente sabe que é muito rica e o pai ali ele valoriza demais os seus carros, né? Gosta demais de carros. Inclusive gosta mais deles do que da própria família. E a cereja do bolo, o mais valioso de todos, é a Ferrari GT Spider 1961, que é justamente a que o Cameron e o Ferris acabam pegando. Mas aí vem a grande pergunta, né? A questão que não faz o menor sentido. Se o pai dele valoriza tanto assim os carros, por que ele não valoriza da mesma forma a segurança desses carros? Vamos lembrar, os carros eles estão em uma garagem destrancada, elas possuem ali paredes de vidro gigantes, transparentes, né? Ou seja, qualquer pessoa do lado de fora poderia ver esses carros, poderia querer roubá-los. E pior ainda, né? A chave do carro estava na ignição. No mínimo, ela deveria estar dentro de casa ou pelo menos no cofre, né? Já que o pai dele valorizava tanto assim a segurança. Ou seja, né? Por mais que ele gostasse de carros, ele não gostava da segurança. E aí uma pergunta que a gente pode fazer é, já que a segurança era tão frouxa assim, por que o Cameron não falou que a garagem foi arrombada, ao invés de ter dito que foi ele quem pegou o carro? Esse até eu dou um desconto, né? Pois foi uma forma ali de mostrar o crescimento do personagem enfrentando seu pai. Um momento, no mínimo, misterioso dentro do filme foi com relação à secretária eletrônica. Primeiro, vamos relembrar que o Cameron e a Sloane, eles não sabiam dos planos de Ferris para tirá-la da escola. E lógico, né? O plano dependeria de dar certo com relação à mensagem na secretária eletrônica do Cameron, já que ele e a Sloane gravaram ali uma mensagem fingindo se passar pela família dela, dizendo que caso alguém quisesse encontrá-los, eles estariam numa funerária. Mas aí vem a grande pergunta: quando o Cameron e a Sloane gravaram essa mensagem? Afinal, eles não sabiam do plano do Ferris. E segundo, né,
Será que eles gravaram aí no início do dia, quando eles estavam indo para a cidade? Ou seja, não faz aí o menor sentido essa mensagem, pois se eles não sabiam do plano, como eles poderiam ter gravado isso? Outro momento que não faz muito sentido, estão no táxi o Cameron, o Ferris e a Sloane. Aí o Ferris acaba percebendo seu pai no carro ao lado. Aí ele se esconde junto do Cameron e só fica a Sloane. Aí ela dá uma disfarçada ali, colocando óculos escuros e também ali dá uma flertadinha com o pai do Ferris. Aí depois eles quase se encontraram de novo quando estão saindo do restaurante, né? E a gente vê ali um momento que não faz sentido, já que a Sloane fica ali um tanto nervosa com a possibilidade de esbarrar com o pai do Ferris. Mas alguns momentos antes, ela não ficou tão nervosa assim, inclusive ao mandar um beijinho para ele. E o grande pergunta, né, dessa situação toda é, por mais pateta que o pai do Ferris possa parecer, como ele não reconheceu a namorada do seu filho, né? Já que a gente percebe ali que é uma coisa firme, então com certeza eles já se conheceram. E óbvio, né? Não seria um óculos escuro que ia disfarçar tanto assim. Então é uma questão que não faz sentido. Outra coisa aí no filme que não faz o menor sentido é com relação à parada, né? Uma das cenas mais icônicas de todos os tempos. Essa parada, ela acontece de forma real em cidades aí como Nova York, Chicago e Filadélfia. Mas o que não é real nessa cena? Primeiro, jamais um policial permitiria que um jovem passasse pela corrente e subiria num carro alegórico. Isso não aconteceria. A segunda pergunta é, por que ali havia um microfone ao vivo totalmente disponível para o Ferris? Será que ele roubou de alguém? Será que ele pediu de alguém? A gente não vê isso, então também não faz o menor sentido. Outra coisa aí, no mínimo estranha, é que curiosamente ele conhecia as letras, né, das duas músicas que tocaram na parada. E outra coisa que não faz sentido é porque essa parada, ela na verdade celebra ali a cultura germano-americana. Então as músicas estão totalmente deslocadas nesse sentido. E outra coisa interessante para se falar é que num dado momento ali, o Cameron e a Sloane, eles tentam passar da corrente policial para falar com o Ferris e são impedidos. Mas aí depois, de uma forma bastante inusitada, a população ali local consegue passar, chega perto do carro sem problema nenhum. Então acho que os policiais só tinham implicância com Cameron e a Sloane. Outra coisa misteriosa que aconteceu no filme é, primeiro, vamos lembrar que num dado momento, a mãe do Ferris, ela acaba retornando ali para casa, dá uma passadinha rápido para ver como seu filho estava. E lógico, né? Nesse momento o Ferris não estava mais ali. Aí depois, né, quando todo mundo chega em casa por volta das 18 horas, a gente repara ali no corredor que há vários balões e também várias flores, né, desejando recuperação ao Ferris. Mas aí o grande mistério dessa situação toda é: quem recebeu esses balões? Quem recebeu essas flores? Bom, a Jane não foi, pois ela estava na escola. O Ferris estava na gandaia. Seus pais estavam trabalhando. Então, quem recebeu essas flores? Quem recebeu esses balões? Não faz o menor sentido, a não ser que você reconheça que foram os cachorros que receberam. E outra coisa que não poderia ter acontecido dentro do filme é com relação ali aos créditos finais, que são muito legais, né? São muito engraçados. A gente vê ali o diretor Rooney entrando no ônibus da escola, cheio de crianças, ali passando bastante vergonha. O cara simplesmente acabado, né? Sem sapato, roupa rasgada, sujo pra caramba, criança importunando, barulho musical. Aí oferece ali uma goma pra ele e ele está bastante bolado. Mas aí o que não faz sentido nessa cena é que quando ele entra no ônibus, com certeza ali já passou das 18 horas. E a essa hora, as crianças já estariam em casa há muito tempo. Então, não faz o menor sentido as crianças estarem ali depois das 18 horas. Então fica a pergunta: o que houve? O motorista desviou do caminho? Foi visitar outra cidade? É uma pergunta sem resposta.
E agora eu te pergunto, algum desses momentos que eu falei nesse vídeo, você já havia reparado? Se você havia reparado, deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber. E também já aproveita, deixa o seu like, pois você deixando o seu like ajuda o canal a ser indicado no YouTube. Compartilhe esse vídeo. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Conto com sua inscrição, pois assim você vai estar ajudando o canal a crescer. E aproveita, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.